Estados emocionais. Você já deveria saber disso. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Carlos Henrique Sampaio, criador do canal Cientista do Mundo. Um grande abraço a todos vocês que estão sempre aqui com a gente. Neste momento eu não quero que você dê like, eu não quero que você se inscreva, eu não quero nada antes de você entender o que eu quero falar hoje. Estados emocionais. Você já imaginou um avião daqueles bem poderosos, onde consegue voar e atravessar mares e tudo mais, porém estacionado lá no aeroporto ou em qualquer outro lugar, pegando chuva e sol, enferrujando? Muitas pessoas são esses aviões estacionados, porque não é a complexidade com a qual ou a potência que o avião pode chegar, mas sim ter alguém capacitado para pilotar aquele avião. É isso que faz diferença. Não adianta ter só combustível, não adianta ter um super motor e estar em estado em pleno para voar. Tem que ter alguém para pilotar. E hoje eu quero falar algo que vocês já deveriam saber: estados emocionais. No meu treinamento, basicamente, a gente pega as pessoas, organiza em 21 dias e coloca esses estados emocionais de forma bem clara. E a pessoa escolhe e identifica qual ela quer ter durante o dia dela, durante a vida dela. Então, basicamente, estado emocional é o quê? É basicamente como tu se sente emocionalmente naquele momento. Quero dar um exemplo. Por exemplo, imagina que você, uma pessoa muito capacitada, vai para uma reunião bem difícil, sabe? Aquelas que a gente via na sessão da tarde e que hoje a gente acaba fazendo essas reuniões lá de grandes executivos e tudo mais. Então, essa pessoa tem que fazer um projeto e apresentar para essa grande equipe. E ela estava com medo, porém ela se preparou muito. E aí ela chegou para apresentar e ela estava muito preparada e ela estava muito segura. Só que aconteceu foi o seguinte: ela recebeu uma mensagem. E a mensagem era do irmão dela, falando da mãe dela que estava no hospital já. E aí a mensagem é que a mãe dela tinha morrido, tinha falecido. Então, independente do que ela sabe, independente da oportunidade, o estado emocional dela entrou em estado de baixíssimo recurso, que é um estado onde é um estado de sofrimento, um estado negativo onde ela não consegue entender o que está acontecendo. Então, entenda, estado emocional, ele rege a nossa mente. Então, por isso que é tão importante a gente ter controle emocional, essa inteligência emocional que tanto se fala, que é uma das maiores bênçãos assim do século XXI e que a galera está indo atrás. Então, basicamente, cientista, eu quero contar para vocês agora esses 4 estados emocionais, porque antes de controlar um estado, a gente tem que saber identificar os estados, certo? Então, existem algumas teorias que falam sobre 4 zonas de desenvolvimento. É a zona primeira, a zona do conforto, a zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. Sacou? Anotou aí? 4 zonas. E essas zonas, basicamente, elas são regidas pelo estado emocional que a gente se encontra. Então, eu coloquei aqui que o primeiro estado, que é o estado de conforto, é o estado que a gente está geralmente em estado de sofrimento. Vocês já notaram que em alguns momentos a gente está com zero produtividade, a gente quer se isolar, a gente tem até uma dor física ou até mental e se coloca de vítima muitas vezes? Então esse é o estado de sofrimento. É um estado que a gente não consegue produzir nada, a gente não consegue ver o lado bom de nada, a gente não consegue ver oportunidade em nada. E isso, basicamente, é essa vitimização. E essa vitimização, como eu comento em alguns vídeos, é a morte. Então entenda, primeiro estado de sofrimento. Segundo estado é o estado negativo. Ele é um estado que ele tem mais recurso do que o estado de sofrimento, porém ele tem um baixo recurso, ele tem baixa produtividade e ele tem uma falta de autoestima muito grande. Então, ainda por mais que não esteja em sofrimento, é um estado que muita gente vive abaixo da média, com falta de autoestima, falta de acreditar em si mesmo. Então, ela é muito afetada pela opinião das outras pessoas
sabe? Aquela pessoa que não consegue se ver, ela não consegue ver as próprias qualidades. Então, esse estado negativo é onde as pessoas encontram desculpa e elas encontram as barreiras. As barreiras é a chamada zona do medo. Então, ela sai da zona do conforto, entra para a zona do medo, mas ela está em estado negativo. E durante o próximo passo, o próximo estado, é um estado positivo, que é um terceiro estado. Então esse estado mental, emocional de estado positivo, ele é um estado de alto recurso. Ele passa do baixo recurso para alto recurso. Então ele tem uma boa perspectiva de futuro, ela tem boas decisões, começa a tomar boas decisões, consegue se divertir na execução das coisas, consegue ver o lado bom, consegue ter um bom desempenho a longo prazo, tem uma comunicação mais clara e objetiva, e essa pessoa em estado positivo, ela tem bons relacionamentos entre as pessoas, entre as tarefas que ela faz, e mesmo quando ela está sozinha, ela também se sente bem. Então, começou já a identificar algumas coisas? Durante o nosso dia e durante o nosso mês, as nossas semanas, os dias se passam e os nossos estados mentais eles vão que nem a linha do gráfico da bolsa. Vai subindo e descendo, que aquilo ali é comportamento, aquilo ali é emoção. Então, quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle, se a gente está em estado de medo, se a gente está em estado negativo, a gente pode ir para o estado de sofrimento. Porque a gente é afetado pelas coisas que não temos controle, a gente quer sempre ter segurança, esse sentimento de controlar as coisas. Então olha que interessante, recapitulando, a gente está em 7 minutos e eu vou dar uma respirada aqui. E se você está comigo nessa, respira também. E eu consigo imaginar o que vocês estão fazendo, escutando esse podcast. Não sei se vocês estão escutando no YouTube ou no Spotify, mas lembra da história do avião? Primeiro a gente precisa entender como identificar essas ferramentas, como a gente funciona, e depois a gente começa a pilotar. Então, se concentre em estado emocional. Você já notou que em algumas situações iguais, dependendo do seu estado emocional, você reage de um jeito e depois reage de outro? Então, essa ideia de estado, em qual estado a gente se encontra, é muito importante para os resultados em qualquer área da nossa vida. E depois do estado, eu vou voltar para o estado, que é o estado positivo, vem o estado poderoso, que é onde vem essa zona de crescimento, que é essa ideia que a gente consegue basicamente ter um super foco, a gente tem disciplina, a gente consegue criar metas, a gente consegue bater metas, a gente consegue encontrar pessoas, a gente se aproxima das pessoas certas e a gente começa a viver os sonhos que a gente tem. Porque essa habilidade de sonhar é uma habilidade que a gente tem desde criança. E com o tempo, se a gente alcança, a gente começa a acreditar mais em sonhos. Se a gente não alcança, a gente começa a falar que é besteira. Porém, a habilidade de sonhar foi o que fez o homem conseguir criar o avião. Então não vamos ignorar o poder do sonho. O poder de imaginar e querer alcançar alguma coisa. E nessa zona de crescimento, essa zona poderosa de estados mentais, onde a gente consegue ter uma produtividade muito grande, ter um alto foco muito grande, a gente tem baixa sensibilidade muitas vezes à própria dor, porque a gente está com uma força inexplicável e tudo mais, é um extremo. E não estou dizendo que é saudável, mas é um extremo. E muitas vezes a gente precisa, para quebrar algumas barreiras dentro das áreas da nossa vida, a gente precisa entrar em estados poderosos, a gente precisa às vezes virar a noite trabalhando, a gente precisa investir mais nos nossos relacionamentos, a gente precisa ir atrás das pessoas certas, a gente precisa ir num evento, a gente precisa ler um livro, a gente precisa pedir desculpa, a gente precisa se humilhar, e muitas vezes é em um estado de super foco, de querer muito alguma coisa, que a gente consegue fazer o avião decolar. Então olha que interessante, a gente passa por essas 4 zonas, a zona do conforto, que é onde a gente tem uma zona muito, muito sensível, a gente quer a segurança acima de tudo, a gente quer tudo no controle, e isso traz muito sofrimento. Então na zona do conforto, a gente está geralmente em estado de sofrimento. Depois tem a zona do medo,
que as pessoas que estão na zona de conforto olham muito o medo. E aí o medo, ele é afetado pelas pessoas, opiniões do terceiro, encontra desculpa, não tem confiança em si mesmo. É baixo recurso. Zona de aprendizado, alto poder de recursos mentais, zona de crescimento e estado poderoso de recursos quase que sem limites. Então, olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Toma uma água para explicar para vocês. Quando geralmente as pessoas me procuram para fazer um treinamento ou até me mandam uma mensagem no direct no Instagram, elas estão cansadas de tanto conforto na vida delas, de tanta sensibilidade, e elas começam a buscar essa melhoria. E essa melhoria, o primeiro passo que eu sempre falo é a gente tem que cuidar com o que a gente ouve, o que a gente escuta e o que a gente vê. E isso se torna algo muito forte quando a gente começa a se aproximar das pessoas certas. Então, como vocês estão escutando agora esse podcast, basicamente é quase impossível a gente não parar para pensar sobre os nossos relacionamentos, sobre no que a gente investe tempo, por exemplo. E a que estado emocional isso nos leva? Porque aqui é o pulo do gato. O controle emocional não é feito sobre eu não quero sentir dor ou eu não quero ficar triste ao saber disso. O controle emocional está na estratégia, aonde os ambientes que eu me coloco. O que isso significa? O ambiente, ele molda a pessoa que a gente é. Então, dependendo dos ambientes que a gente se coloca, desde as pessoas que a gente conversa dentro de casa, desde as pessoas que a gente conversa na rua, desde a música que a gente escuta, desde as pessoas que a gente segue nas mídias sociais, tudo isso molda o que a gente pensa. E o que as pessoas pensam no geral é o que a gente vai pensar no geral. Então isso nos coloca em estados muitas vezes de baixo recurso, porque a maioria das pessoas, elas não estão vivendo os seus sonhos. A maioria das pessoas, elas são afetadas pela opinião dos terceiros. A maioria das pessoas quer muito conforto e segurança. Pode notar que tem muito mais gente empregada do que oferecendo emprego. Muito mais gente empresário. E se tu perguntar para mais pessoas quem ganha mais dinheiro, geralmente são pessoas que empreendem. Se tu perguntar quem é que consegue ter um controle melhor do seu tempo, são pessoas que empreendem. E se perguntar para as pessoas se elas querem isso, elas querem. Porém, o medo, o geral, aquilo que as outras pessoas falam, o que elas estão fazendo, é o que elas fazem, elas são limitadas àquilo. Então essa zona do medo, ela só é passada à frente quando a gente começa a lidar com os nossos desafios, a lidar com os nossos problemas e começa a adquirir novas habilidades para resolver aquelas coisas que caem no nosso dia a dia para fazer. E quanto mais a gente começa a fazer isso, mais a gente experimenta de estados positivos de alto recurso mental. E se a gente consegue fazer coisas e tomar boas decisões dentro de uma área específica, por exemplo, a área pessoal, que seria eu quero começar a aprender tal coisa, adquirir novas habilidades aqui. Eu vou começar automaticamente a adquirir novas habilidades para outras áreas da minha vida, porque eu estou num estado positivo. Então você não é ruim profissionalmente, você está deixando de desenvolver outras habilidades que poderia estar usando também na parte profissional. Olha que interessante, essas zonas de desenvolvimento, elas servem para tudo que a gente for usar na nossa vida. Uma pessoa que é mediana, que ela faz pouco em uma área da vida, ela faz pouco em todas as áreas da vida. E não é generalizar. Por mais que ela invista muito na parte profissional, se ela tem um foco muito fechado, ela deixa de investir em outras áreas. Isso não quer dizer que ela está numa zona de crescimento. Não, ela está com medo de parar de ganhar dinheiro
e ela para de adquirir novas habilidades, ela não sabe lidar com o desafio. Isso é a mesma coisa. Então, o foco não é crescer profissionalmente, o foco não é crescer em relacionamento, o foco é a gente desenvolver as nossas habilidades, entrar em estados positivos e servir da melhor forma com os nossos dons as pessoas à nossa volta. É para isso que esses estados emocionais comecem a fazer sentido. Porque se a gente parar para pensar, o que nos dá mais medo, o que mais incomoda a nossa mente, é quando a gente começa a pensar que a gente vive para si mesmo. Eu quero me aposentar cedo, eu quero num relacionamento, eu quero ter vantagens X, Y, Z. E por pouco tempo do dia a gente pensa em eu quero servir as pessoas com que eu trabalho. Eu quero servir a minha esposa no meu relacionamento. Então essa busca por si mesmo em áreas específicas nos colocam em estados negativos. Então, um resumão de toda essa falaçada que eu tenho aqui para vocês. Eu acredito muito que a gente não existe neutralidade, e todos os professores que me deram aula, eles não falaram sobre neutralidade. Na vida não existe neutralidade. Não existe não crescer ou não cair. Não se desenvolver, mas também não morrer. Não. A vida, desde o dia que a gente começa, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente está numa constante de desenvolvimento. Desde o início até o fim. A gente nasce se programando para se desenvolver e acaba morrendo em algum momento dessa vida. Mas a gente não para. O nosso tempo não para, a nossa vida não para, o nosso organismo não para. Então é muito importante entender isso, porque mesmo que você queira ficar na zona do conforto, mesmo que você queira não se desenvolver, é justamente o contrário que vai acontecer. Essa zona de conforto vai te trazer cada vez mais desconforto, porque o sentimento de controle, ele não está na nossa mão. O sentimento de segurança não está na nossa mão. Se a gente quiser colocar um passo a mais de vida no final da nossa vida, a gente não consegue. Então isso é muito simples para a gente começar a crescer. Segunda parte é que as pessoas, elas dão conselhos basicamente de forma biográfica, que é o quê? A partir do que elas aprenderam. Então elas vão ou o que elas não fizeram. Então, quando as pessoas te criticam, geralmente é porque elas não conseguem fazer o que tu tá tentando fazer, e aí elas querem falar que tu também não vai conseguir. E outras são porque, mesmo vendo tu conseguindo, elas querem de alguma forma te parar para elas se sentirem melhor. Então, no caso, se tu desistir, talvez ela vai se sentir melhor e falar assim, realmente eu também desisti porque é muito difícil. Vem cá, me dá um abraço. Então, outra coisa é que essa zona do medo não pode te parar. Não pode te parar. Porque tu é uma pessoa diferente. E se tu aceitar isso ou não, tu ainda continua sendo diferente. São mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E essas pessoas, nenhuma delas, ela pode ser muito parecida fisicamente contigo, mas ela não tem a mesma voz. E por mais que ela tenha uma voz muito parecida, ela não tem os mesmos sonhos, ela não tem as mesmas experiências, ela não teve o mesmo passado, ela não teve a mesma criatividade que você tem. Então entenda, você tem um caminho e você pode destravar ele, desde que você consiga entrar na zona de aprendizado, na zona de crescimento, desenvolver os seus dons, adquirir novas habilidades e entender que a zona do conforto e a zona do medo não fazem parte de quem quer crescer, certo? E a partir disso, depois a gente começa a lidar melhor com os desafios e encontra os propósitos. Encontra o porquê que a gente faz as coisas. Se eu perguntar pra você hoje, por que vocês acordam? Por que tu acorda hoje? Qual é o motivo pelo qual tu estás acordando? Pra que tu abre o olho? É muito interessante porque a maioria das pessoas não consegue responder isso. Então, desde já, cientista Gold, eu não sei o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo agora, nesse momento, enquanto me escuta? Se você chegou até o final aqui desse podcast, bota um comentário aqui do que fez mais sentido para vocês. E fica essa grande pergunta. Você consegue visualizar em qual estado emocional você habita mais durante o seu dia?
Se tiver no estado negativo, estado de sofrimento, lembre que o querer o conforto, a segurança e se importar muito com o que as pessoas pensam, pode estar te afetando. Foque mais em adquirir novas habilidades, invista em você mesmo, encontre pessoas que te fazem crescer, faça metas e atinja essas metas. Certo? Esse é o conselho simples que eu posso dar para vocês nesse podcast especial. E se vocês estão vendo o vídeo no dia do lançamento dele, hoje é os últimos 2 dias para entrar para a reserva de vaga para o desafio Destrave Seu Caminho 21 dias. É um desafio onde você vai acordar comigo durante 21 dias às 4h55 da manhã para a gente reorganizar a tua rotina, fazer uma rotina matinal e fazer uma nova estratégia de vida. Basicamente, se você está vendo isso em outro momento, esse link não vai estar mais disponível. Então, dá uma olhada lá no Instagram, vê o que está acontecendo. Mas desde já, eu agradeço a todos que escutaram até aqui essa falaçada infinita sobre estados emocionais. Certo? Sabedoria, equilíbrio e execução, vamos dar que o negócio é dali. Valeu! Cientista Gold assiste até o final.